Kate a Luz. Sim, Kate Torres, que ficou muito famosa aí na internet. Muita gente tem comentado de um caso que virou caso de polícia, de uma influenciadora que já foi modelo e que acabou aliciando mulheres para irem morar nos Estados Unidos, para irem, ou algumas que já moravam lá, para irem morar com ela, para participar de uma espécie de seita, porque ela é uma pessoa muito iluminada. E no final das contas, colocaram essas meninas até numa situação análoga à escravidão e até à prostituição. Então, é muito complicada essa história e eu quero trazer um viés assim exótico para vocês. Preciso falar sobre persuasão e como golpistas conseguem convencer a gente de algumas coisas totalmente fakes e mentirosas, não necessariamente a gente, mas pessoas que estão assim mentalmente mais complicadas, com alguma questão, não só mental, mas assim, alguma questão que elas estão frágeis emocionalmente e acabam caindo nesses golpes. E por que você não consegue nem falar na sua reunião, muito menos convencer pessoas de ideias suas que são boas, são dentro da legalidade e podem ajudar a empresa a crescer e a você crescer profissionalmente? Que técnicas, que ferramentas essas mulheres ou homens ou golpistas de uma forma geral utilizam que a gente poderia aprender para usar para o bem, sabe? Eu quero entrar nesse ponto. Vem comigo, já se inscreva no canal, já curta. Eu vou fechar a janela e você vai ficar aí me esperando. Um minutinho. Retomando. Como vocês sabem, eu sou mentora de oratória, eu trabalho mais direcionado para mulheres, mas também faço treinamentos corporativos e também sou professora universitária. Estou finalizando meu doutorado, sou jornalista, comunicadora, e vejo tanto na sala de aula, na faculdade, em pós-graduações, quanto com as alunas e as pessoas que chegam até mim querendo saber mais sobre comunicação, querendo melhorar, perder o nervosismo e o medo de falar, que existem algumas coisas que os golpistas têm que essas pessoas não têm. E a gente poderia usar essa ferramenta da comunicação para o bem, não é mesmo? Eu já uso. E muitas das minhas alunas, aliás, a maioria delas, principalmente aquelas que se dedicam bastante, conseguem usar essas ferramentas para alcançar bons objetivos profissionais, ajudando as pessoas com aquilo que elas trabalham. Não só ganhando mais dinheiro, sendo promovida, mas fazendo um bom trabalho, um trabalho correto também. Isso é importante de dizer, já que eu estou trazendo um caso criminoso. Existe também um outro caso além da Kate Lewis, que é o caso que saiu numa série no Netflix que se chama Raising Anna, que é criando Ana ou desenvolvendo esse personagem, que é um caso também real. Eu assisti parte da série e realmente essa mulher era muito, muito, muito convincente. Ela começou a entrar em alguns lugares, a fazer algumas amizades, etc. E de repente ela estava assim, andando com pessoas de lugares milionários, fingindo que era uma mulher milionária que ia receber um dinheiro de família que não conseguia receber, vivendo com o namorado, fazendo esse namorado pagar 1.000 viagens para ela e fazendo várias outras coisas erradas e dando golpes às pessoas. Eu estou falando que persuasão é você passar a perna nos outros? Não. Persuasão é uma ferramenta, que fique isso muito extremamente claro. Eu não estou dizendo que esses casos são casos de exemplos, não mesmo. Porém, persuasão é uma ferramenta que você pode resolver as coisas, que você pode ter ajuda dessa ferramenta. Então, quando a gente pensa em persuasão como ferramenta que os golpistas usam para dar golpes nas pessoas, a gente também pode usar para crescer profissionalmente, para ajudar os outros com o nosso trabalho, com o nosso ofício. E poucas coisas e detalhes vão te ajudar a persuadir melhor. Um deles é a identificação. Foi muito falado nesse caso da Kate Lewis que para cada pessoa, quando ela se vende como guru espiritual, que é bem absurda a história, para cada pessoa ela fala que ela representa ou que ela escuta vozes de
alguém diferente, digamos assim. Por exemplo, se a pessoa é cristã, ela fala que é de Jesus. Se a pessoa tem um parente que faleceu e tem uma conexão, fala que é desse parente. Então você vê que ela consegue se moldar para aquele público que ela vai atender, digamos assim, e dar o golpe dela, claro. Mas a gente não vai usar para o golpe. Porém, você pode olhar a pessoa que você vende a ideia, olhar o seu público, olhar o seu chefe na reunião, olhar todo mundo que está te ouvindo nas redes sociais e ver que forma você deve comunicar para essa pessoa prestar atenção em você. Isso é negativo? Não, isso é super positivo. Tem nome para essa técnica, que é rapport. Mas eu prefiro chamar simplesmente de identificação. Você vai se identificar para este público. Eu dei um exemplo ontem no Instagram falando sobre isso, que é quando você, por exemplo, eu tenho um cachorro. E aí eu sei que o meu cliente, meu paciente, o meu chefe também tem. Eu começo a puxar o assunto sobre o cachorro para depois chegar no meu assunto. Quer dizer, ali a gente já quebrou o gelo, já começou alguma coisa. Uma vez eu fiz uma mentoria bem cara. Uma vez eu fiz uma mentoria bem cara, eu repeti aqui o texto por conta do Instagram. Vou até voltar, ó, retomar. Fiz essa mentoria cara com alguém famoso aqui na internet, foi individualizada. E todo mundo da equipe dele fazia a mesma coisa, perguntava de que cidade você é. Aí você falava alguma coisa da cidade, com certeza essa pessoa já tinha uma ficha com a cidade que você estava. Total. Você já tinha respondido essa informação. Ou chegava falando, nossa, vi que você, como eu, é de Volta Redonda. Eu tenho um primo que morou lá há um tempo e etc. A cidade tem indústria, né? É interessante, é bem desenvolvida, é pequena, mas é bem legal, é perto do Rio. Quer dizer, você já quebra o gelo com alguma identificação, nem que seja o lugar que você mora. Isso já ajuda. Então, existem várias técnicas para você conseguir persuadir, quebrando o gelo e trazendo a pessoa para perto de você para começar a confiar em você. E você vai usar essa ferramenta para o bem, para vender mais, para ganhar mais, para ajudar as pessoas com o seu ofício também, com o que você já sabe. A outra técnica que você pode fazer, além da identificação, é sempre ouvir a pessoa e perceber o que que ela precisa. Só que, quando você é profissional de alguma área, você tem que perceber que existe uma diferença entre o que a pessoa acha que ela precisa e o quanto você sabe e o que você sabe que ela realmente precisa. E nem sempre estão no mesmo conjunto. Às vezes a pessoa chega para mim e fala: Nossa, eu. O perder o nervosismo é o básico, todo mundo precisa perder mesmo, porque sem perder o nervosismo, você de fato não consegue persuadir, não tem como. É o ponto primeiro, é o ponto, é o antes do antes do antes. Para você conseguir empregar outras técnicas, você tem que se sentir bem ao falar. Mas quando a pessoa vira para mim e fala: Nossa, eu sou muito brava na minha fala, às vezes não necessariamente. Ou eu repito muito vício de linguagem. Às vezes a pessoa tem um outro problema prévio a isso que é mais impactante na fala dela. Ou eu não consigo falar para gente importante. Beleza, mas por quê? Então, eu vou tentando entender e trazer para ela que ela vai chegar naquele ponto que ela deseja chegar, que a minha ferramenta, quando eu vejo que é possível, é capaz de chegar naquele ponto, ajudá-la a chegar naquele ponto. A técnica que eu vou passar vai ajudá-la. Mas, além disso, eu também mostro algo a mais, que é o que ela precisa de fato, certo? Mas eu tenho que falar o que ela quer. Sim, você tem que falar o que a pessoa quer. Ouvir de uma certa forma. Você tem que seduzir a pessoa um pouco na venda. Você tem que atrair a atenção da pessoa. E não significa dar golpe. Por quê? Até no processo de identificação, eu vou trazer um ponto em comum entre os dois lados. Entre a pessoa que é o principal ali, o comunicador-chave, a comunicadora, eu, no caso, a vendedora daquele curso, a mentora, a professora daquele curso, e o aluno, é a aluna, no caso. Então, assim, eu vou trazer um ponto em comum entre os dois lugares. Mas eu não vou criar um ponto em comum que não existe.
Eu não vou, por exemplo, se a pessoa for uma pessoa religiosa, eu posso trazer a minha experiência como sendo uma pessoa que tem fé, que tem uma religião, que segue essa religião. Porém, eu vou continuar na minha religião. Se a pessoa é evangélica, temos um ponto em comum, que é Cristo, que eu sou católica. Então, tem um ponto em comum. Agora, eu não vou fingir que eu sou da igreja dela, que eu não sou, sabe? A pessoa, a mulher tem filho, eu não tenho, então eu não posso falar dessa experiência de maternidade. Mas eu sou tia, eu tive vários irmãos, eu posso falar, não sei, alguma coisa sobre criança que acontece na minha família, isso eu posso falar. Então você não vai criar, fantasiar, enganar a pessoa. Você vai encontrar um ponto em comum. E para essa segunda parte, nesse termo aí de seduzir o outro com a venda, você não vai prometer o que você não pode cumprir. Você vai mostrar que você precisa muito dessa pessoa aliada a você. E todo mundo precisa, não tem jeito. Ninguém faz um milagre na vida do outro, não existe isso. É fake. Exceto a parte religiosa aí, o que você acredita, o que eu acredito e etc. Mas assim, você, pessoa física, pessoa jurídica, não vai fazer. Por exemplo, eu estava com um processo em andamento que eu entrei contra uma empresa em relação a uma viagem que eu comprei. Eu vou seguir o que a advogada me indicou a fazer. Nós vamos conversar, mas eu vou seguir o que ela me indicou. Eu não vou fazer uma coisa da minha cabeça, porque eu vou seguir o que a profissional da área pediu. Se o personal, a personal que eu tive, me indica fazer o treino de uma certa forma, eu não vou fazer de outra. Eu posso até pedir, esse exercício não gosto de fazer. Tem outro parecido que a gente pode trocar? Beleza, se ela quiser, ela troca. Mas eu vou seguir o que ela pediu. Mas eu preciso ter empenho. Se eu não tiver empenho, não resolve. Então eu sempre falo isso para as alunas também. Aqui a gente pratica, aqui é vida real. Não é milagre, é acompanhamento individualizado, sim. Porém, com muitas práticas. E eu preciso que você esteja do meu lado, que você queira crescer. E que você tenha empenho para isso. Sem empenho, a gente não anda para lugar nenhum. Para tudo. Nutricionista, se você não seguir o que ele fala, vai dar errado. E assim sucessivamente. Eu tenho acompanhamento com nutróloga, com nutricionista, e eu tenho a intolerância à lactose. Se eu comer o que não tá no que pode, no que é possível, mesmo tomando a medicação, eu vou passar mal, de fato. É uma escolha minha. Então, no final das contas, também, o empenho do cliente, do interlocutor, do paciente é muito importante para o resultado final. Por isso, você deve seduzi-lo, mas, digamos assim, prometer aquilo que é possível e mostrar que o empenho dele, que é um trabalho em grupo, ou em dupla, ou em grupo que você precisa do empenho dele. Eu sempre falo isso. Que na hora que eu vendo, parece num pontinho ali que eu não tô vendendo. Que eu dou um passo atrás e falo, só compra se você for se empenhar. Eu quero case de sucesso. Mas realmente eu quero case de sucesso. Eu preciso que a pessoa se empenhe. Para ela saber que é real, que tem prática, que é possível, mas que eu preciso dela. Isso é muito importante também. Ou seja, você vai seduzir o seu cliente, mas você não vai prometer o impossível. Eu estou precisando fazer um tratamento com o meu cachorro. Estamos já no adestramento, que ajuda muito, mas eu quis um tratamento a mais, para ele se acalmar da ansiedade. Beleza. Eu virei para a veterinária e perguntei: esse tipo de tratamento tem resultado? Sempre? Ou existem casos que não? Para já saber a realidade. Então ela foi me explicando como funciona. É isso, a gente vai falar a verdade, mas vai falar a verdade vendendo. Nesse caso da Kate e até desses outros de golpistas, você percebe que utiliza-se muito a rede social. A rede social é extremamente poderosa. Vou gravar essa parte aqui pro Insta também, que é um corte, assim, sensacional da gente refletir. Sabendo que a rede social é super poderosa e que você vai ter ou não resultados a partir dela, é importante ressaltar que de fato, as pessoas podem passar a perna umas das outras nas redes sociais, mas elas também conseguem convencer através do que elas mostram, ou seja, um recorte. Isso vale para o que você fala numa reunião. Aconteceu isso ontem numa aula que eu dei. Ou seja, você mostra aquilo que você escolhe mostrar naquele recorte. Se eu fizer um vídeo de 30 segundos, eu escolhi mostrar um cenário, uma roupa, uma forma de comunicar.
um conteúdo. Você escolhe o que você mostra dentro da sua área e dentro do seu objetivo. Mas isso tem que ser pensado com propósito, senão você está perdendo tempo. Na reunião, isso também é válido. Quando você se apresenta, o que que você fala? Cursos que você não concluiu, o que você deixou de fazer, o que você não é? Você valoriza o que tem de negativo ou você chega falando: "Eu sou fulana, atuo nessa área, sou responsável por isso e isso. Tenho especialização nisso e nisso". Então lembre-se de valorizar o que você tem de bom antes de ficar destacando o que não tá bom naquele recorte, sendo que tudo isso é verdade. Pegou? É sério. Eu mostrei e demonstrei isso para minha aluna. E as palavras que você usa também, sabe aquilo de palavras têm poder? Isso também tá super funcional. Ao invés de eu falar, por exemplo, eu acho que você vai ter ótimos resultados se você comprar a minha mentoria. Jogou no lixo. Eu acredito que você vai ter uma transformação na sua comunicação ao adquirir a minha mentoria e fazer as práticas. Já te pus um papel também. Porque se você não faz as práticas, se você não vai à aula, se você só paga, você não vai ter resultado. Eu não te prometi isso. E nem vou, porque não vai ter mesmo. Ou seja, eu estou falando a verdade, mas eu estou destacando, trocando o eu acho por eu acredito. E eu nem te dou 100% de certeza, porque eu dependo de você também. E eu acredito é uma palavra que dá para usar para isso. Então, guarda eu acredito e joga fora os eu achos que você está usando por aí. Escolhendo essas palavras, você consegue ter resultados melhores e persuadir. Assim como os golpistas fazem, porém você vai usar para o bem, ok? Um beijão. Se inscreva no canal e já comenta aqui abaixo o que você acha disso. E, de fato, vamos usar todo esse conhecimento de persuasão para coisas boas e para ajudar ao outro. Isso é sempre muito bom. Comenta aqui abaixo se você sabia essa do eu acho, do eu acredito, se você sabe se apresentar bem, se você consegue se destacar quando fala. Tudo isso é bem importante. Eu vou deixar aqui abaixo o link para você conhecer mais sobre a minha mentoria, que é uma mentoria individualizada, com muitas práticas, que eu acredito que você vai ter excelentes resultados. Se você precisa e deve melhorar a sua comunicação, seja no ambiente corporativo ou também nas redes sociais, ou para você melhorar os seus empreendimentos, para você crescer e conseguir conquistar todos os espaços, persuadindo sem dar golpe em ninguém. Simplesmente dominando as técnicas e vendendo aquilo que você sabe, que você tem conhecimento e informação para poder passar. Um beijo. Tchau, tchau.